Mais do que o desenho como um sistema de representação, o que sempre me motivou, desde muito pequena, é mais a ação de desenhar, de você ter um instrumento na mão e ter uma superfície e através dessa comunhão, né, alguma coisa acontece. Só que toda essa consciência, essa percepção, ela que foi se estabilizando num conceito, claro que veio muito tempo depois. E eu fui percebendo que isso acabou virando meio uma estrutura dorsal, né, do meu próprio trabalho como artista. O desenho, na verdade, é uma linguagem que está presente em todas as áreas do conhecimento, tanto na ciência, como na técnica, como na arte. É uma linguagem transitiva. Isso foi uma coisa que me fascinou muito, paralelamente à minha produção pessoal como artista. Então, eu sempre desenvolvi dois caminhos paralelos que vão se traçando, vão se contaminando. Então, dessa ação de desenhar, que se manifestava através de experimentar vários suportes. Então, eu desenhei, uma época, eu desenhava com caneta Bic em cima de cartolina e ficava ali achurando e preenchendo espaços, até o início fazia desenhos enormes com grafite em cima de papel, e nesse momento o papel já não dava mais conta de segurar o depósito do gesto, da ação gráfica em cima do papel. Eu comecei a desenhar em cima de pano. E o pano, que é uma trama, e que não é um espaço que é dado, que é diferente de um papel que você compra, que tem um campo que te é dado. Né? Você trabalha em cima de um campo, né? Porque o papel é um campo de representação. O pano, eu recortava o pano. E a partir do momento que eu recortava o pano, eu escolhia o tamanho que eu ia estar desenhando em cima. Então, isso foi uma primeira mudança. Eu comecei a usar espaço comprido de assim, comprido de assado, e comecei a costurar um pano no outro, para às vezes aumentar o espaço. E a ação da costura fez com que eu começasse a perceber a presença da linha numa outra materialidade. E nesse momento, a linha desenhada começou a conviver com a linha fisicamente presente, que é a linha de costura. E nesse momento, o meu conceito de linha e de desenho começou a mudar completamente. Até que, num determinado momento, a linha, ela mesma, começou a existir no espaço. E foi nesse momento, em 97, que eu comecei a fazer as instalações de linha no espaço. Então, o desenho, ele se deslocou para ser um acontecimento no espaço tridimensional. É um corpo que anda de uma parede para outra, carregando uma linha e não é preenchendo o espaço, mas ativando aquele espaço. Quando você tem um pensamento que é direcionado para uma vontade de materializar a intenção, o espaço entre a intenção e a concretização é cheio de acontecimentos, é um vão, né? E que muitas vezes pode ser um buraco sem fundo, porque existe um desfoque, uma frustração entre aquilo que você pensou e aquilo que você realizou. Então, uma coisa que eu sempre falo para mim mesma, e geralmente quando eu trabalho, como eu dou muita aula, né, o papel do professor é meio sempre estar ativando procedimentos criativos, de como que você pode ativar procedimentos criativos no outro. Eu sempre tento prestar atenção exatamente nesse espaço entre aquilo que você pensou e não aconteceu, e aquilo que você não pensou e aconteceu, que são os acasos. É nesse espaço que acontecem as surpresas. Então, quando você tem um projeto, não é simplesmente pegar e executar, porque, inclusive, perde a graça. A graça toda é você ir encontrando as surpresas, os desconhecidos,
os acontecimentos que não acontecem, coisas que acontecem que de repente você não previa. Então você está aberto aos erros e a esses acasos, é você colocar a arte nessa zona de experimentação. O artista, na verdade, é uma pessoa que está pensando sobre isso. Está pensando em como que você pode singularizar ou como que você pode transformar aquilo que é o mais usual no inusual, aquilo que é o mais ordinário no extraordinário, como uma maneira de você ressignificar as coisas. Então, acho que eu acredito nisso, no desenvolvimento desse estado de percepção e consciência. Então, é muito importante para o educador se colocar nesse estado em aberto, porque para ele desencadear um procedimento criativo no outro, ele precisa ter experiência dentro dele. Independente se ele conhece a história da arte, porque até a história da arte, a história é uma coisa viva, também não é um fato fechado. Ainda mais se tratando de história da arte, quer dizer, a própria natureza da arte é um fato aberto. Tem uma arte no desenho, porque está mexendo com sensibilidade, com percepção, com estética. Mas não dá para a gente achar que o desenho infantil seja arte. Por quê? Porque a criança, quando ela trabalhou, quando ela desenhou, quando ela fez uma escultura em argila, ela não fez pensando em arte. Ela fez pensando como uma maneira de se expressar. O artista é uma profissão, é o cara que pensa sobre a sintaxe da linguagem, a poética da linguagem. Nesse sentido, é claro que todos podem ser sujeitos criativos, mas isso não quer dizer que todos sejam artistas. Tudo é percepção, desejo, tudo é volátil. A gente está pensando o tempo todo, só que se a gente não escreve, aquilo vai embora. Se a gente não fala, aquilo vai embora. Se a gente não desenha, aquilo vai embora. Então, a linguagem, por natureza, é um instrumento de fixação de tudo aquilo que é volátil.